Martinho Lutero, o Reformador. Você já conhece o resultado do legado deste homem? Quem é o homem por trás das 95 teses para a reforma da Igreja Católica Apostólica Romana, que se tornou a Reforma Protestante? O que fez de Lutero um homem corajoso, que não tinha medo de nada, a não ser de desagradar a Deus? Já estamos no 7º episódio desta série sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Estamos precisamente aqui, na Alemanha, onde vamos conhecer detalhes da vida pessoal do Lutero. Vamos ver a sua educação, a sua família, os seus traumas de infância, também as suas habilidades e a sua fé. O meu nome é Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. E juntos vamos visitar alguns dos principais lugares onde foram construídas a personalidade e o caráter do homem que sacudiu o mundo. Martinho Lutero nasceu aqui nessa casa, num lar temente a Deus, na cidade de Eisleben, em 10 de novembro de 1483. Os seus avós eram agricultores humildes, mas o seu pai, Hans, queria uma vida melhor e por isso mudaram-se no ano seguinte para o condado de Mansfeld, a fim de aproveitar uma oportunidade de trabalho nas minas de cobre. Martin was born in this town of Eisleben. It's not a very big town, and it happens to be that's also where he died in 1546. He was born there, but only stayed there for about 6 months as a baby. His parents were very poor, but very ambitious, particularly his father, Hans, and they moved to a town called Mansfeld, which is about 10-15 kilometers outside of Eisleben. And they moved there kind of as an effort to better their circumstances. He was in the mining business. He got into the copper mining business in Hansted in Mansfeld and brought his family there. His wife's name was Margareta, and she was the real engine, the real theological engine behind Martin Luther's first learning. She was very strict in fact, but she was also very religious. And she impressed upon him many, many things that were endemic in those days to the Catholic faith, of course. And they were very strictly Catholics. No? It's not to be forgotten. It would be a mistake to forget that Martin Luther was a very devout Catholic up until at least 1520, 1521. Foi aqui, em Mansfeld, que Lutero e seus irmãos cresceram. No entanto, viveram uma infância pobre e humilde e com dificuldades devido às tempestades de neve naquela pequena casa perto da floresta. As dificuldades fizeram dele um homem com forte tolerância à dor, à fome e a todo tipo de opressão física e emocional. Ele acreditava que este era o caminho para a purificação da alma diante de Deus e tinha muito medo de Deus. A família Lutero era um exemplo de retidão e honestidade e por isso eram extremamente rígidos e severos na disciplina para formar filhos honestos e tementes a Deus, como era costume das famílias medievais. Hans, o seu pai, trabalhava exaustivamente para prover a família e tinha um caráter muito forte. Era extremamente fiel às suas convicções e ao cumprimento dos seus deveres. Este foi o exemplo que Lutero teve em casa. Um pai de caráter impecável que punia severamente qualquer deslize para que não houvesse nenhuma falha de conduta nos seus filhos. É interessante saber que mesmo sem dinheiro, roupas adequadas para o frio e sem alimento em quantidade suficiente, os pais de Martinho esforçaram-se ao máximo para ensinar os seus filhos sobre Deus e a prática das virtudes cristãs. Hans, o chefe da família, pedia a Deus que o seu filho Martinho um dia ajudasse no avanço da palavra de Deus, como advogado e futuro jurista.
Aos 6 anos de idade, Martinho passou a frequentar uma escola bem perto da sua casa. O seu professor era um homem muito cruel. Por ser um menino bastante ativo, extremamente inteligente e por isso mesmo um tanto sarcástico, o seu professor ficava muito irritado e castigava-o severamente. As a child, he grew up in Mansfeld, and he went, it was not far from his house, across the street and around the corner, you can see it today, is this little school that he went to, in which he was whipped up to 15 times a day for not listening to the lessons properly. He was a very precocious little boy. Everybody that reads the history can tell that he was very difficult to control, but he was very bright. He had a very sound grasp of Latin, even at a very young age. Yeah? And we'll see how that fits into his later history in what he did in translating the Bible and what he discovered. Aos 14 anos, Lutero foi enviado para uma escola de monges franciscanos. Como era uma ordem mendicante, ele tinha de pedir comida pelas ruas, nas casas. E Lutero cantava para ganhar mais esmolas ou comida. No ano seguinte, Lutero foi enviado para uma escola paroquial em São Jorge, em Eisenach. Aqui em Eisenach, Lutero também precisava cantar e pedir esmolas para se alimentar e custear parte dos seus estudos, pois o seu pai não conseguia pagar tudo. A fome atrapalhava os estudos e por isso ele quase decidiu ir para casa trabalhar na fundição de cobre com o seu pai. Mas Deus tinha outro trabalho reservado para Martinho Lutero. Hans fazia o impossível para que o seu filho se tornasse um grande advogado e jurista. Essa profissão era de grande prestígio e ele poderia ser um funcionário público e trazer estabilidade para toda a sua família. Então, Hans enviou seu filho para fazer o ensino secundário nas melhores escolas daqui de Eisenach. Lutero também fez um curso preparatório para a universidade numa conceituada escola de latim e ainda estudou retórica, poesia e música. Nesse tempo, Lutero ainda precisaria cantar para conseguir alimentar-se durante os 2 anos de estudos. Certa noite, Lutero estava com muita fome, mas ninguém lhe abriu a porta para o alimentar. Estava também com muito frio e foi quando ele cantou à porta do Scotta, um casal aristocrata muito rico. A senhora convidou Lutero para entrar e jantar. E gostou tanto da sua conversa, da sua companhia, que pediu ao seu marido que trouxesse o jovem estudante para viver com eles, para poderem tratá-lo como um filho. E foi assim que, pela primeira vez na vida, Lutero teve acesso ao conforto, à alimentação regular e de qualidade e a roupas adequadas para o frio. Com isso, ele pôde dedicar-se ainda mais e assim destacou-se nos seus estudos com excelência, ficando sempre entre o primeiro e o segundo lugar da sua classe. Lutero viveu aqui, nessa casa, com a família Cotta, até ir para a universidade em 1501, quando finalmente iria realizar o grande sonho do seu pai, de tornar-se um advogado. Nessa mesma época, a situação financeira da família Lutero tinha melhorado e ele teve uma vida universitária mais tranquila que no curso primário e secundário. Quando Lutero partiu para Erfurt, ele já ganhava algum dinheiro dando aulas e, além disso, os Cottas também o ajudaram financeiramente. Nessa mesma época, o seu pai também conseguia assumir os custos da universidade e ainda enviar algum recurso para as suas despesas pessoais. But Eisenach was a step up from Eisleben. Eisenach had some educational facilities that the other did not. And he earned his money, as the story goes, and it's a true story, by walking around singing. Yeah? And he came upon a couple which happened to have some money, and he sang. And the wife thought that he was quite a good singer, brought him in, and essentially supported him
for quite a while in his schooling. And in Eisenach, he polished his Latin capabilities. I mean, I could also get into other topics, which were music was one of his key topics, of course, as we can see from his singing, but it's very important later. But Martin was a scholar at the same time that he was just a student. And we can see from the historical account that he wanted to go further. Aqui na Universidade de Erfurt, tudo era diferente. Neste ambiente estabilizado e seguro, Lutero atingiu o máximo das suas habilidades. E ele tinha uma incrível capacidade de retenção de conteúdos, uma imaginação criativa e um poderoso raciocínio. Também tinha uma boa aplicação do seu conhecimento. Isso deveu-se à sua disciplina intelectual. E tudo isto sem ele saber, o estava a preparar para os conflitos que ele enfrentaria no futuro. Estamos no campus da universidade, onde Lutero estudava os melhores autores e construiu a sua própria sabedoria. E foi aqui, na biblioteca, onde Lutero teve o seu primeiro contato com a Bíblia Sagrada em latim, a Vulgata. Até então, ele só tinha ouvido alguns trechos dos evangelhos e das epístolas que eram lidos ao povo no culto público. Agora, pela primeira vez, ele folheava aquelas páginas sagradas com um misto de reverência e admiração. Eu quase consigo imaginar o seu coração acelerado e o sentimento de gratidão por esse grande privilégio. Pouco a pouco, Lutero foi deixando de fazer tantas penitências para ter mais tempo para ler a Bíblia. Ele estava maravilhado com tudo que estava aprendendo em cada capítulo e tornou-se um profundo conhecedor da palavra de Deus. And the first thing he realizes is that this is something I've never seen before, and it's nothing I've been told before. Why not? And then he starts thinking about his scholastic education and his scholastic view of the world. And he asks a very interesting question, very short, typical Martin Luther, direct in your face question. He asks, what if this is not true? What if this is not true, what I have believed to date? Where am I then? I'm in free fall, basically. He didn't use that word. But I have nothing under my feet, lest it be the scriptures that tell me what will happen if that is not true, but scripture is. And he sees that Jesus defines truth. And he sees that Jesus says in Scripture, when he reads through this Bible that he'd never seen before, he sees that Jesus says, I am the way, I am truth, my word is truth. Now here he has the man, Jesus, who is supposed to save him, saying that the word is truth. And there was no doubt what that word was, even among the Catholics. It's in the Bible, it's the canonical books of the Bible, the 66 books. So he's caught in this dilemma of seeing that over here you have this idea of working your way into heaven by your good works, and then you have over here something completely different called faith and faith alone. And it can only be bridged by what the Word tells him. So he gets into a very deep study of many, many parts of the Bible. Martinho Lutero tinha muito medo de ofender a Deus, mas agora, como nunca antes, ele tinha plena certeza do seu estado pecaminoso. E assim, de acordo com a educação recebida dos seus pais, Lutero tinha o temor do Senhor no seu coração, firmeza de propósito e bastante humildade. Além disso, o seu senso de dependência de Deus era muito forte. Ao acordar, a primeira coisa que ele fazia, sabe o que era? Uma oração. Ao longo do dia, ele suplicava a direção e a ajuda de Deus o tempo todo e para tudo. Lutero dizia, orar bem é a melhor metade do estudo.
No dia 2 de julho de 1505, ao voltar da casa dos seus pais para a universidade, Lutero enfrentou um forte temporal perto da aldeia de Stottenheim. O céu escuro, o vento a vergar as árvores, trovões e relâmpagos, Martinho ficou apavorado, achando que seria morto por aquela tempestade. Naquele momento, ele sentiu que nada era mais importante do que estar preparado para morrer. E ele não estava pronto para se encontrar com Deus, como acreditava, e não queria morrer e ir para o inferno. And he comes back to law school, walking, of course, several days. And he comes to a town called Stottenheim. Stottenheim is kind of still just a real blip on the screen. It's not very big. And what happens? It's well documented. If you go there, there's a little monument. He gets in the middle of a thunderstorm. Now, and Martin, being the very Catholic believing person that he was terrified and was sure he was going to die. All of this time, throughout his childhood and his preliminary education, Martin had been convinced that he was unworthy, that he had sinned, that there's nothing he could do to undo those sins, that he was hopelessly lost, and he developed a system of scourging and prayer, basically being very unpleasant to himself, in a way which was very common in those days, but tried to reconcile himself to God but could not do it. So what did he do after he was in the midst of this storm? He threw himself on the ground in the midst of this dashing rain and thunder and lightning, and he prayed to Saint Anna. And Saint Anna, if I survive this, I promise I will become a monk and will give my life to service as a monk. Stop being a lawyer, stop doing what his dad wanted him to do, make a total change. Well, he didn't get hit by lightning. The storm passed, and he had made this promise, so he was stuck. And within a week, he had walked over to the Augustinian monastery in Erfurt, and he had told them at the gate, I want to become one of you. Um monge muito sábio e atencioso chamado Johann von Staupitz observou o comportamento de Lutero e percebeu o quanto ele era brilhante, inteligente, mas severo consigo mesmo na prática da vida monástica. Então, Staupitz aproximou-se de Lutero e ensinou muitas coisas novas sobre o mérito de Jesus no perdão dos pecados, sobre a fé, sobre a oração. Anos mais tarde, Lutero escreveu: Deus mandou-me para dentro de um mosteiro para que eu aprendesse com a minha própria experiência. Se tivesse continuado, teria-me sacrificado até à morte, com vigílias, com orações, com leituras e com muito trabalho. At this point, he's got his friend, his mentor basically at the monastery in Erfurt is helping him out, helping through these trials and difficulties. The name of Staupitz. And Staupitz is an absolutely essential figure in the history of the Reformation and the history of Martin Luther, because without Staupitz, he would not have heard the key sentence, which took him out of his monk's cell, where he was literally beating himself and sleeping on a cold floor and saying, I'm not worthy and I'll never get there, trying to do all of the works, but he couldn't get the works to help him. And what does Staupitz tell him? He said, why are you doing this, Martin? He said, don't think that you can work your way. Throw yourself at the feet of Jesus. Throw yourself at the feet of Jesus. That's what one of the major players in the Augustinian monastery was telling him, because he'd seen through it. He just was not courageous enough to tell that story to other people. But he told it to Martin. And Martin started looking
at the Bible through those eyes, through the eyes of the question, what if it's not true, what I've learned, and maybe I do need to throw myself at the feet of Jesus and just forget trying to do this by myself. Yeah? So, or work my way there. So he has this, I wouldn't call it an epiphany, it's at least a realization that he's got to start thinking different. And at that point, Staupitz says, I got to get this guy out of here. Martinho Lutero foi ordenado sacerdote em 27 de fevereiro de 1507 e celebrou a sua primeira missa no dia 2 de maio. Nesse dia, o seu pai fez uma surpresa de reconciliação e levou com ele 20 convidados para ouvirem Lutero pregar. Ele estava muito nervoso nesse dia, sentia-se indigno de ministrar a sua primeira missa. Bem quis eu ser monge santo e zeloso, e com grande devoção preparei-me para a primeira missa e a oração. Mas, por mais devoto que eu fosse, dirigia-me ao altar com dúvidas, duvidando afastava-me, estorvado pela ilusão de que não poderíamos orar, nem seríamos ouvidos se não fôssemos absolutamente puros e sem pecado, como os santos do céu. Em 1508, Lutero foi indicado pelo Dr. Staupitz para lecionar filosofia na Universidade de Wittenberg. Staupitz queria tirar Lutero do claustro e fazer com que ele usasse a sua inteligência em algo útil como ensinar. But he goes to Wittenberg, and he's supposed to be a professor there at Wittenberg. Yeah? And Staupitz says, I want you to get involved in teaching Scripture. Yeah? All right. Who is he going to teach? He's going to teach students, not priests, not ordinands who want to become priests, at a university, secular people who are going to this new thing called a university in Wittenberg. Now, in those days, we have to maybe reflect a little bit that a lot of these German principalities all had not all of them, many of them had colleges or some sort of a school, and it was a competitive thing to have a university. So this town of Wittenberg was run by this, as it turned out to be, very wise Duke called Frederick the Wise, as they called him later. And he set up this university with lots of effort, lots of money. It's still there. And Luther ended up teaching. And he realized that in teaching, it was like a new world. Teaching people about the Bible who had never themselves also seen the Bible. Quando Lutero se formou doutor em teologia, declarou um voto muito bonito e emocionante. Profiro publicamente um caro voto pela Sagrada Escritura e prometo para a vida toda estudá-la e pregar a sua mensagem e defender a fé cristã contra todos os hereges, por discussão e escritos. Que Deus me ajude. De 1513 a 1518, Martinho Lutero lecionou muitos cursos sobre os ensinamentos bíblicos, enquanto estudava a Bíblia em grego e latim. Ele falava com uma eloquência cativante. O seu discurso trazia uma convicção fervorosa com muita clareza. Lutero amava a igreja e acreditava que o seu líder era o homem mais santo da face da terra. Ele ainda não tinha ideia nenhuma de que as coisas iriam mudar. E ele seria tido como um herege quando só queria fazer as coisas certas, como tinha aprendido com seus pais em sua própria casa. Inconscientemente, o estudo da Bíblia foi o ponto de partida para Lutero iniciar um grande movimento de reforma na igreja, começando nele próprio e nas suas cruéis penitências para se salvar. Acontece que desde sempre Lutero esforçava-se ao máximo para subjugar a sua natureza. Mas nada do que fazia trazia alívio à sua alma desesperada pela aprovação divina. Ele nunca recusou fazer qualquer tipo de sacrifício que prometia purificar o seu coração e garantir que assim seria aprovado diante de Deo. Tudo o que ele queria
era essa a aprovação. Não importava o preço a pagar. Mas Lutero, com os seus rituais, as suas confissões e as indulgências não pareciam ser suficientes. Ele nunca se sentia perdoado nem purificado. Precisava sempre de algo mais, que nunca era suficiente. Preocupado com Lutero, o seu amigo Staupitz mostrou através da Bíblia que ele devia parar de olhar para si mesmo e de contemplar o seu próprio castigo, mas em vez disso, olhar para Jesus e para o seu sacrifício lá na cruz. Em vez de te torturares por causa dos teus pecados, lança-te nos braços do Redentor. Escuta o Filho de Deus. Ele fez-se homem para te dar a certeza do favor divino, disse Staupitz a Lutero. Essas palavras trouxeram muito alento para a sua alma aflita, mas ele ainda não sabia como alcançar essa promessa na sua vida prática. Estava tudo indo bem na vida do monge, doutor e professor Martinho Lutero, até que, exatamente por ser visto como extremamente piedoso no mosteiro, ele foi designado a fazer parte da peregrinação a Roma para alcançar alguns favores para o mosteiro. O que Lutero viu ali mudou totalmente a sua visão sobre a alta liderança da igreja e fez arder no seu coração as primeiras chamas do fogo reformador. O que é que Martinho Lutero viu na sua viagem a Roma? Por que é que ele voltou de lá indignado e cheio de ideias reformistas? Quais foram as suas intenções ao escrever as 95 teses e pregá-las na porta da igreja do campus universitário? Tudo isso e muito mais veremos no próximo episódio. Então, Rubem, nós estamos já há algum tempo aqui em Wittenberg, eu vejo referências a Lutero por todos os lados. É verdade. Mas o que me chamou a atenção foi essa estátua. Afinal, esse homem foi tão importante assim nessa cidade? É verdade, Jefferson. As ações de Martinho Lutero aqui nesta cidade transformaram por completo a Alemanha. Mas não só a Alemanha, as suas ações, as suas ideias se espalharam por toda a Europa e a própria sociedade europeia foi completamente diferente após a vida de Martinho Lutero. E por isso sim, a sua estátua está aqui e com muita propriedade, porque ele realmente influenciou muito aqui a sociedade europeia. Que interessante. E nós vamos ver alguma coisa mais sobre a história dele aqui em Wittenberg no próximo episódio? No próximo episódio vamos explorar exatamente tudo o que aqui aconteceu. O que é que Lutero fez que foi tão importante e tão significativo para a cultura ocidental? O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.